love with each other. São muitos os exemplos de realizadores que surgem nos seus próprios filmes. Nanni Moretti, Takeshi Kitano ou Clint Eastwood chegaram mesmo a ser protagonistas principais nos filmes que dirigiram. Já Quentin Tarantino ou John Carpenter surgem apenas em pequenos papéis, mas há casos de realizadores que preferem passagens mais discretas pelos ecrãs. James Cameron, por exemplo, surge de raspão numa cena de Titanic. Peter Jackson também costuma aparecer discretamente em alguns dos seus filmes. Mas o mais célebre autor de cameos, ou seja, aquelas curtas passagens não creditadas num filme, é Alfred Hitchcock. Em 1927, ainda nos tempos do cinema mudo, vemo-lo 2 vezes em The Lodger, ou seja, O Inquilino Sinistro, ora sentado numa secretária, mais adiante, numa cena de multidão. 2 anos depois, em Chantagem, surge sentado numa carruagem do metropolitano a tentar ler um livro. O hábito tornou-se recorrente e passou até a ser uma das assinaturas de Alfred Hitchcock. Em Suspeita, coloca uma carta no correio. Em Um Barco e 9 Destinos, aparece num anúncio de jornal. Na Casa Encantada, sai de um elevador. Em O Desconhecido do Norte Expresso, tenta entrar no comboio com um violoncelo. No clássico Os Pássaros, Hitchcock sai de uma loja de animais com 2 terriers pela trela. Já em A Intriga Internacional, corre para um autocarro, mas já não vai a tempo de o apanhar, e a porta é-lhe fechada mesmo na cara. Estes cameos tornaram-se tão célebres que os espectadores começaram a ficar à espera destes momentos, por vezes mais preocupados em procurar esses detalhes no ecrã, desviando a atenção da evolução da trama. E foi por isso que passou a ser frequente vermos as aparições de Hitchcock logo no início dos filmes. A breve cena em A Intriga Internacional surge bem perto do início deste que foi, em 1959, um dos filmes de maior fôlego e ambição de toda a obra de Alfred Hitchcock. O tom grandioso do que nos espera é logo sugerido na sequência dos créditos de abertura do filme. Foi criada pelo designer Saul Bass e usa as linhas das paredes de um edifício para, sobre elas, lançar os primeiros nomes naquela que foi uma das primeiras grandes manifestações de tipografia cinética no cinema. Ao mesmo tempo, escutamos a música de Bernard Herrmann, compositor que entre 1965 e 64 assinou 7 inesquecíveis bandas sonoras para filmes de Alfred Hitchcock. A dada altura, as linhas transformam-se em imagens reais. Revela-se a azáfama de uma grande cidade e da multidão destaca-se logo o protagonista. Depois de inicialmente ter pensado em James Stewart para o papel principal de A Intriga Internacional, Hitchcock acabou por escolher Cary Grant e nos primeiros minutos do filme a personagem é rapidamente apresentada. Chama-se Robert Thornhill, trabalha em publicidade e tem uma agenda sempre cheia. É cortês no trato e desenrascado. Cary Grant contracena aqui com Eva Marie Saint, que 5 anos antes tinha feito a sua estreia no cinema em Alô no Cais, de Elia Kazan, com a qual ganhou um Oscar para melhor atriz secundária. Aqui, Eva Marie veste a pele do que aparenta ser a amante do vilão, mas na verdade é uma agente secreta ao serviço do governo americano com a vida em risco. O vilão é magnificamente interpretado por James Mason e tornou-se célebre a cena em que ele e o protagonista se cruzam pela primeira vez com a câmara quase a sugerir passos de um bailado. Com algum destaque no elenco está também um muito jovem Martin Landau, o braço direito do vilão. E a completar este núcleo central há ainda Jessie Rice Landis, que interpreta a mãe de Thornhill, que Hitchcock usa para alguns momentos de humor. A figura de Clara Thornhill não tem, contudo, o exclusivo dos momentos em que o humor pontua o filme. E alguns são protagonizados pelo próprio Cary Grant, por exemplo, quando é apanhado pela polícia depois de ter sido alcoolizado pelos bandidos. Ou quando usa o nonsense num leilão. 12 is bid. I have 12. Go 13. Who'll say 13? $13. You mean 1,300, sir? No, I mean $13. That's more than it's worth.
A intriga internacional apresenta uma narrativa complexa, mas tudo parte de uma troca de identidades. Um engano que acaba por envolver o publicitário Thornhill numa aventura de perigo e perseguições que começa por um mero acaso. Um gangue procura um tal George Kaplan, cuja identidade é desconhecida, e usa um telefonema para o tentar localizar num bar de hotel. Quando o empregado chama o seu nome, na esperança de que algum dos ali presentes se acuse, o publicitário Thornhill levanta o braço para fazer um pedido. Tomado pelos bandidos, como sendo Kaplan, a personagem interpretada por Cary Grant é, a partir daí, lançada numa sucessão de situações que frequentemente o colocam entre a vida e a morte. Cars waiting outside. You will walk between us, saying nothing. What are you talking about? Let's go. Let's go where? Who are you? Uma delas tornou-se célebre e mostra uma inesperada perseguição por um avião. Na verdade, não faltam momentos icónicos a este filme. Um deles acontece na sede das Nações Unidas, onde Grant presencia um assassinato que parece ter sido cometido por ele mesmo. Look! What happened? He's got a knife! Look out! As filmagens na ONU foram em si mesmo uma aventura. Como não havia autorização para as fazer, a cena em que vemos Cary Grant a sair de um táxi e a subir as escadas junto do edifício foi captada por uma câmara que estava escondida dentro de uma mala no outro lado da rua. Ainda mais marcante é a sequência, já perto do fim, no qual uma perseguição coloca o par protagonista e os bandidos entre os rostos de antigos presidentes americanos esculpidos no Mount Rushmore. Tal como na ONU, as filmagens não foram permitidas in loco, o que obrigou a que uma réplica de parte da estrutura tivesse nascido em estúdio. A presença do Mount Rushmore tem, na verdade, mais significado neste filme do que apenas um cenário monumental para uma perseguição final. A visão de criar uma perseguição entre essas estátuas gigantes foi precisamente a primeira ideia que Hitchcock deu ao argumentista Ernst Lehman, que enfrentava por esses dias um episódio de bloqueio criativo. O peso de espaços célebres é marcante num filme que tem imagens captadas em lugares como a Grand Central Station de Nova York, o Plaza Hotel, o número 430 da Park Avenue, a estação de La Salle Street em Chicago ou o aeroporto Chicago Midway. Era por isso natural que muitos pudessem pensar que a casa do vilão, perto do Mount Rushmore, fosse real. Mas não, ela corresponde a um cenário criado para o filme, tendo o cenógrafo Robert Boyle desenhado uma vivenda inspirada na célebre Casa da Cascata de Frank Lloyd Wright. A rodagem durou mais tempo do que o previsto e a cada dia extra a produção pagou $5.000 a Cary Grant e $2.000 a Eva Marie Saint. A derrapagem final nas contas foi na ordem de $1 milhão, o que era bastante para um orçamento de pouco mais de 3 milhões. Mas a bilheteira compensou os gastos a mais e, na verdade, duplicou o investimento. O filme foi um sucesso nas salas de cinema e obteve reconhecimento da crítica, sendo habitualmente apontado como um dos melhores de Hitchcock. Não colheu, curiosamente, muitos prémios. Nos Oscars, em 1960, foi nomeado nas categorias de melhor montagem, melhor direção artística e melhor argumento original, mas perdeu as duas primeiras para Ben-Hur e a terceira para Pillow Talk. Criado numa etapa em que o realizador assinou alguns dos seus maiores clássicos, a intriga internacional surge na filmografia de Hitchcock logo depois de A Mulher que Viveu Duas Vezes, que tem como título original Vertigo, e antecede os igualmente célebres Psycho e Os Pássaros. O tempo encarregou-se de lhe dar o estatuto de clássico.